Esté, capítulo de número 2. O livro de Esté, capítulo de número 2. Eu quero ler alguns versículos deste capítulo aqui. Glória a Deus. Esté, capítulo de número 2, do versículo 21 ao 23. Vamos começar a leitura. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtan e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou a rainha Esté, e Esté o disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Amém? Vou repetir essa frase. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. O tema da nossa palavra de hoje é: está registrado. Quero que você me dê alguns minutos da sua atenção aí. Queridos, essa palavra crônicas, livro das crônicas. Crônica é um gênero textual caracterizado por textos curtos, de linguagem simples e que retrata a vida do cotidiano, né? Uma forma de estar registrando o que acontece no dia a dia. São fatos e acontecimentos históricos com personagens, tempo e espaços definidos. Só para a gente ter uma ideia quando se refere à questão no livro das crônicas, ok? Queridos, quem era Mordecai? Ou em outra versão diz quem era Mardoqueu? Mordecai ou Mardoqueu, quem era? Mordecai, ele era um judeu, né, que fazia parte da nação de Israel, que foi entre os exilados para a Babilônia, foi levado por Nabucodonosor como parte daqueles que estavam sendo exilados, sendo levados cativos para a Babilônia. E ele era primo de Ester, né? A rainha Ester, que se tornou a rainha Ester, ele era primo dela. Mas o que diz a Bíblia? Diz a Bíblia que Ester, ela não tinha mais nem pai nem mãe, ambos haviam morrido. Então Mordecai a tomou como que se fosse sua própria filha. Ele como que a adotou para que ela se tornasse filha dele. Ele passou a ter um cuidado muito grande por ela. E quando você lê o livro de Esté, você vai observar esse cuidado de pai que Mordecai tinha sobre a vida de Esté mesmo. Ele assumiu aquela responsabilidade. Você vê aquele pai presente que está dando instruções, que está dizendo tudo como é para ela fazer. Então ele está sendo realmente esse instrumento de bênçãos para a vida daquela órfã de pai e mãe. Ele está sendo realmente esse instrumento. Então chega um momento que a gente para neste texto inicial que foi lido aqui. O que o texto nos diz? Pela posição, o fato de Mordecai ficar na cidadela de Suzã, alguns chegam a acreditar que ele exercia alguma função de um oficial dentro do governo persa. Alguns chegam a acreditar que ele exercia alguma função dentro do governo persa. E, queridos, quando nós chegamos nesse texto, o que a Bíblia nos fala? Que ele chegou aos ouvidos dele, essa trama de 2 eunucos que faziam parte da guarda do rei, que eles se revoltaram. O texto não diz o porquê, mas eles se revoltaram contra o rei e tramaram a sua morte. Como chegou aos ouvidos de Mordecai, e ele pega então, compartilha com a sua filha, e a filha fala. É interessante, o texto diz, e ela falou para o rei em nome de Mordecai. Só abrir um parênteses aqui. Quando você for falar de alguém, permita que a pessoa para quem você está falando, permita que ela use o seu nome quando for falar com outra pessoa. Pegou aí? Olha, eu estou lhe falando isso, mas pelo amor de Deus, não me envolve nisso. Então, não fale. Quem entendeu aqui? Você sabe que Mordecai está dizendo:
é eu que estou denunciando esses dois, pode dizer que foi eu. Rei, meu marido, Mordecai, ele disse que tem 2 eunucos que estão tramando contra ti, querem te matar. Diz a Bíblia, fechei parênteses, diz a Bíblia que o rei procurou, mandou investigar e descobriu que era fato aquilo. Aí veio a sentença, os 2 foram enforcados. E está escrito que aquilo foi escrito no livro das crônicas perante o rei. É isso que está escrito, foi registrado isso lá. Agora, preste atenção aqui. Quando nós chegamos nesse texto aqui, em tudo isso que está acontecendo aqui, que ele tem essa atitude. Agora preste atenção, o que é interessante, quero chamar a sua atenção para isso aqui. Mordecai, ele sabe do que está acontecendo, ele denuncia, aí a coisa já acontece para lá e ele não está sabendo mais de nada do que está acontecendo, pelo menos dá para a gente deduzir isso, e aí parece que, e aí? O que eu ganhei por ter denunciado que iriam matar o rei? Não ganhei nada, nada aconteceu. Preste atenção no que eu quero lhe falar aqui, que é muito importante, me ouça. Quantas vezes o inimigo, ele fala aos nossos ouvidos, dizendo que é em vão tudo que nós fazemos para o Senhor, tudo que nós fazemos para o nosso rei, tanto faz fazer como não vai dar em nada. O Mordecai fez, denunciou, o rei foi poupado, não morreu. Aí a pergunta é, e aí o que o Mordecai ganhou? Nada. Voltou de novo para ficar lá no lugar que ele sempre ficava. Me ouça algo muito importante que eu quero lhe dizer nesta hora. O que você faz para o rei ou para o seu reino, tenha certeza que fica registrado. Embora que na hora não aconteça nada, mas eu vou repetir, eu quero que você guarde isso. Aquilo que você faz para o rei ou para o seu reino, tenha certeza que fica registrado. Aparentemente não ia dar em nada. Aparentemente o Mordecai só fez aquilo, denunciou, caiu no esquecimento. Ficou registrado. Ficou registrado o que ele fez. Guarde isso. Quando o inimigo soprar dizendo, ó, tu está trabalhando para o pastor, tu está promovendo o ministério dele. Diabo, está registrado. Diabo, para trás de mim, está registrado. Quem está me entendendo aqui, gente, por favor? Não aconteceu nada naquela hora, mas estava registrado perante o rei. Estava registrado perante o rei. Registrado. Isso para mim é muito forte. Isso aqui é muito especial. E ouça, capítulo 6, versículos de 1 a 3. Me acompanhe na leitura. Olha o texto que diz. Naquela noite, diga assim comigo, tem aquela noite. Naquela noite, o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai, a quem havia denunciado a Bigtan e a Teres, os 2 eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções deram a Mordecai por isso? Qual foi a resposta?
Nada lhe foi conferido, rei. Fizeram nada. Fizeram nada, nada. Mas estava registrado. Não fizeram nada, mas estava registrado. Estava lá, estava registrado lá. E me ouça, e se fica registrado, guarde isso, e se fica registrado, no momento certo, o rei irá te honrar. Se fica registrado, no momento certo, o rei irá te honrar. Porque se foi registrado perante ele, vai chegar o momento que ele vai dizer: Gabriel, pega o livro aí. Lê para mim o que está escrito a respeito do fulano, a respeito da fulana. Senhor, está escrito que ele fez isso e isso para o Senhor. Que honras e distinções deram a ele? Nenhuma. Opa! Chegou a hora, Gabriel. Chegou a hora, Gabriel. Chegou a hora. Se nada foi feito, chegou o momento. Esté capítulo 6, do versículo 4 até o 11. Me acompanhe aí, por favor. Esté 6, de 4 a 11. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Amã, preste atenção nisso aqui, meu Deus do céu. Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse Mordecai na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Entrou Amã. O rei lhe disse: que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? E respondeu ao rei: quanto ao homem a quem o rei agrada, a quem agrada ao rei honrá-lo, traga-se as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entregue-se as vestes e o cavalo nas mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade e diante dele apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. É pouco? Se é pouco, segura aí. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade e apregoou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. O que eu quero lhe dizer aqui? Para quem não conhece o contexto, Amã, ele não era só inimigo dos judeus, ele odiava os judeus. E ele queria começar o extermínio dos judeus por Mordecai. Por quê? Porque Mordecai, o que ele era? Ele era um nobre, ele era alguém da alta lá diante do rei. Então toda vez que ele passava, ele queria que Mordecai se curvasse diante dele, se prostrasse, e ele não se prostrava. Isso foi criando revolta. Ele estava tramando para matá-lo, colocou uma forca, mandou construir uma forca na frente da casa dele,
E ele estava lá na porta do rei, esperando a oportunidade para entrar, para pedir: rei, manda enforcar Mordecai lá na porta da minha casa, lá naquela forca que eu levantei. O que eu quero lhe dizer com isso? Preste atenção. Quando o Senhor deseja honrar os seus filhos, Ele usa até os amãs que queriam o seu mal para honrá-lo. Entende isso? Quando o rei deseja honrar os seus filhos, ele usa até os amãs da vida, que haviam tramado para matá-lo, para honrá-lo. Você já viu aquela expressão antiga do Zagalo? Eles vão ter que... Licença da expressão, mas teve gente que já me engoliu seco. Porque Deus me honrou em lugares que eu sabia que tinham pessoas que não queriam que eu fosse honrado. Mas quando o rei quer honrar, ninguém impede. Quando o rei quer honrar, ninguém impede. Amém? Porque a honra, ela é um resultado. A honra é um resultado de algo que se fez para o rei. É um resultado. Agora, pastor, qual é o segredo? Me diga qual é o segredo. O segredo está bem aqui. Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24. Aqui tem dois segredos preciosos aqui. Colossenses 3, 23 e 24. Tudo. Pastor Eibe teve uma grande revelação sobre esta pequena palavrinha tudo. Pastor Eibe descobriu que tudo no grego significa tudo. Profundo, né? Ele teve essa revelação. Tudo no grego significa tudo. Então, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estais servindo. Me ouça, porque existem aqueles, guarde isso aqui que é muito importante, porque existem aqueles que servem muito, dando o seu máximo, mas no final não são recompensados e nem honrados pelo seu Senhor. É uma pergunta, vou repetir. Porque existem aqueles que trabalham muito, dão o seu máximo, mas no final não são recompensados e nem honrados pelo seu Senhor. Preste atenção aqui, duas razões. Primeira, preste bem atenção, primeira razão é porque não estão fazendo de todo o coração. Essa é a primeira razão. Tudo quanto fizeste, fazei de todo o coração. Essa é a primeira razão. Não estão fazendo de fato de coração aquilo. E você sabe que a gente às vezes faz coisas porque tem que fazer, faz coisa porque alguém mandou, faz coisa porque a gente é obrigado a fazer, faz coisa porque se não fizer, vão olhar a gente de cara feia. Então essa é a primeira razão, porque às vezes a pessoa faz muito, mas não é honrada, não é recompensada, porque não está fazendo de todo o coração. Segunda razão, porque às vezes não vem a recompensa. Segunda, porque não estão fazendo realmente para o Senhor. Estão fazendo com o objetivo de serem reconhecidos pelos homens. E em Mateus capítulo 6, Jesus deixou muito claro: quando você for dar uma esmola, não deixa a tua mão esquerda saber o que a direita está fazendo. Quando você for jejuar, meu irmão, lava a cara, penteia esse rosto, passa um óleo, né? Dá um brilho especial, não vai com cara de coitadinho pela rua e olha, o fulano está jejuando, né? Irmão, você está jejuando? Não, irmão, estou consagração, tá? Você tem a orelhazinha aqui, né? Então, às vezes o que acontece é isso, não estão fazendo realmente para o Senhor, não estão realmente fazendo, estão fazendo para receber um reconhecimento. Poxa, eu fiz e ninguém notou, ninguém elogiou,
Ninguém falou nada. Só de fazer uma pergunta: quantas vezes você chegou aqui na igreja e perguntou quem foi que arrumou essas poltronas? Aí você chega, olha, está tudo alinhadinho, olha. Rapaz. É só num controle. Teve um domingo, está registrado, que só eu de pastor estava na igreja, os outros todos estavam com Covid. Até a minha esposa pegou. Gente, eu vim para cá e minha esposa disse: meu bem, tem que afastar as poltronas, amor. Eu digo: Jesus do céu. Aí a nossa irmã dizia: eu pensei que quando virava pastor não lavava mais cadeira, né? Aí, irmão Marcilon, você pode me ajudar, meu irmão? Não foi não? Convidei os irmãos para cá: vem aqui, vamos trabalhar. Pegamos poltrona, fomos amontoando uma para lá, fomos separando aqui, arrumando tudo. Chegaram aqui, estava tudo separado. Alguém perguntou quem fez aquilo? Não. E a gente não saiu tocando trombeta dizendo quem fez. Você entende? Porque tudo quanto nós fizermos deve ser feito de todo o coração e realmente para o Senhor e não para os homens. Amém, queridos? Porque Paulo ele fala a frase logo a seguinte, concluindo, ele diz: cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Tenha ciência disso. Do Senhor você vai receber a recompensa da herança. Pare para você pensar: Mordecai fez aquela ação tão nobre para com o rei Assuero e ninguém lhe falou nada, ninguém lhe parabenizou, ninguém deu tapinha nas costas, nada aconteceu. Mas as escrituras declaram: isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Isso foi escrito, e se está escrito não tem como mudar. E a palavra aqui, quando diz está registrado, significa foi escrito, foi anotado, foi inscrito. Já está selado aqui. Hebreus capítulo de número 6, versículo de número 10. Olha o que está escrito, Hebreus 6:10, queridos. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Deus não esquece. Deus não esquece. Seja grande ou seja pequeno, seja muito ou seja pouco, é para o rei, é para o seu reino, está registrado. Ele não é injusto para se esquecer. Ele não é injusto para se esquecer. Foi Ele quem determinou que isso é para estar registrado de fato. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Eu quero, essas duas palavras aqui, eu quero falar isso aqui para eu concluir isso aqui com você. Primeira coisa que eu quero te falar, baseada em Hebreus 6:10. Tenha consciência disso. Deus não é injusto para se esquecer de tudo aquilo que você tem feito para Ele. Deus não é injusto, guarde isso. Deus não é injusto. Segunda coisa que eu quero te falar, baseado em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Não é em vão tudo aquilo que você faz. Posso ouvir um amém seu? Esse texto não está aí. Se vocês puderem me ajudar, coloque aí, por favor. Abra sua Bíblia. É o último texto que eu vou ler. Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22.
Eu quero que você acompanhe a leitura comigo apenas de um versículo. Versículo de número 12. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Me acompanhe aí, olha o que está escrito. São palavras de Jesus. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Você pode ler isso junto comigo bem forte? Enquanto você vai acompanhando isso, você vai... Está fora da visão isso aqui, irmão. Ei, tira esse texto aqui, por favor. Só tirar isso aqui. Vamos ler o texto? Fique de pé, por favor. Fique de pé. Apocalipse 22, 12. Se você está com sua Bíblia aberta, vamos ler aqui? Vamos ler todo mundo aqui, gente? Vou contar até 3, eu quero ouvir a sua voz, por favor. 1, 2, 3. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Amém? Levante um dedo assim, diga comigo. Diga: Deus não é injusto para se esquecer de tudo aquilo que eu faço para Ele. Diga, segunda coisa, diga: eu preciso ser firme, abundante e inabalável na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o meu trabalho não é vão. Diga, terceiro, Ele está voltando e Ele está trazendo com Ele o meu galardão. Amém? Eu quero que você guarde. Se é para Jesus, pode aplaudir bem forte. Pode aplaudir bem forte. Pode aplaudir bem forte. Amém? Amém? Amém, queridos? Faça uma coisa assim, ó. Só se você crê nisso. Se você não crê, não faça não. Mas eu vou fazer uma coisa aqui. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar todo o engano, todo o sofisma, toda a mentira do diabo com relação ao meu serviço para Deus, aquilo que eu faço para Deus, e eu vou pegar e eu vou colocar agora embaixo dos meus pés, e eu vou pisar, eu vou continuar seguindo, mas vou continuar servindo Jesus até a sua volta. Amém, queridos? Até a sua volta. Amém? Amém? Eis que venho sem demora.